Meu convidado de hoje é Hudson Martins, uma pessoa que tem vários amigos em comum, né, comigo. Eu já conheço o Hudson há muito tempo, acompanho nas redes sociais, mas de uns tempos para cá a gente se aproximou muito por conta da Universidade do Futebol. Assim como o Hudson, eu sou líder de um grupo de estudos da universidade, então através do professor João Paulo Medina, que sempre acompanha aqui o nosso canal, inclusive um grande abraço, professor Medina, uma figura espetacular. A gente se aproximou e, Hudson, cara, assim, sem muitas delongas, eu já quero trazer o conteúdo, a conversa, porque você tem muito a acrescentar, né? A sua visão do futebol ela é diferenciada, por isso eu te convidei para esse bate-papo. Eu acho que a gente pode contribuir muito para a evolução do futebol. Né? Vários pontos de vista engrandecem a discussão, a análise não tem certo ou errado. A gente fala de futebol que é uma coisa subjetiva, complexa, caótica, sistêmica, então é muito legal a pluralidade de opiniões. Então, Hudson, cara, direto e reto, obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer imenso falar com você. E eu queria saber com mais detalhes. É claro que a infância, acho que da nossa geração, né, foi aquela de 10 mil horas de prática de futebol. A gente não tinha a tecnologia que essa molecada tem hoje, então era bola, bola, futebol, futebol, futebol. Mas, enfim, a parte mais acadêmica, a parte prática, que eu sei que você une com um brilhantismo imenso o estudo, a universidade, a academia, com a prática, com o campo, com a bola. Então conta pra gente, Hudson, como que surgiu ali, como que iniciou, na verdade, essa sua trajetória de fato no futebol. Grande abraço, prazer imenso falar com você, Hudson. Imagina, Marcel, prazer é todo meu, fico muito feliz de falar com você, com as pessoas que nos assistem. Você sabe, olha que coisa interessante, o que nos une aqui, em certa medida, é a Universidade do Futebol, né? Você como líder de um grupo de estudos, eu do outro. Nós, inclusive, ali, como nós publicamos quase que juntos, né? Você às terças e eu às quartas, né? Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, a minha trajetória no futebol, e nós falamos aqui já de 12 anos, mais ou menos, ela é muito fortemente baseada numa frase que eu descobri pela Universidade do Futebol. Você sabe que a universidade já tinha um corpo de colunistas lá do final dos anos 2000, né? O professor Alcides era um deles, o professor João Paulo Medina, o professor João Freire, e o professor Manuel Sérgio era uma figura muito importante. E eu me lembro assim perfeitamente de ter o primeiro contato com aquela frase do Manuel Sérgio, que é: só sabe de futebol quem sabe mais do que apenas futebol. Quem não sabe de futebol, nem de futebol, quem só sabe de futebol, nem de futebol sabe. E aquilo, Marcel, fica na minha cabeça. Nós estamos falando aí de 2007, 2008. Eu estava prestes a entrar na universidade, mas eu tinha uma certa dúvida se o que eu queria fazer era o curso de educação física. Isso ainda não era muito claro para mim. Quando eu ouço essa frase, e num momento histórico muito rico, porque nós temos o Mourinho como treinador já de excelência, o Guardiola como treinador surge nessa época, eu começo a me interessar muito por um certo tipo de jogo que eu não vi exatamente aqui no Brasil, mas não me era claro se era um jogo melhor ou não. Era um outro tipo de jogo. E aí eu entro na universidade fazendo um caminho oposto, Marcel. Eu percebo que, pelo menos a intuição que eu tinha na época, eu precisava fazer um caminho diferente. Qual foi o caminho que eu fiz? Eu entrei num curso chamado Bacharelado Interdisciplinar em Ciências Humanas, porque o Manuel Sérgio, nas colunas dele, falava muito do Mourinho, que foi aluno dele, e falava do quanto que o Mourinho gostava das aulas de filosofia. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí eu entro num curso de humanidades para estudar o futebol primeiro a partir das humanidades, já imaginando dar o salto depois, que é o que eu faria, para o esporte de fato. Então, estudei, fiz o bacharelado em Ciências Humanas, entreguei meu TCC falando sobre a relação entre as ciências humanas e o futebol, que é uma coisa que eles lá ficaram loucos comigo, eu bati o pé e fiz. Em 2013, eu entro na Unicamp. E entro na Unicamp muito influenciado também pela Universidade do Futebol, porque eu já conheci o professor Alcides Scalia, das colunas que eu lia. Então, eu entro na Unicamp já na minha cabeça, querendo ser orientado pelo professor Alcides para dar esse segundo passo, né? E aí eu vou te falar um pouco sobre isso durante a conversa, mas eu tenho muito essa ideia dos conhecimentos gerais que precisam ser a base de conhecimentos específicos. Então, eu começava já intuitivamente a perceber que talvez um certo generalismo ele fosse necessário ao invés de apenas uma especificidade. Isso já me aparecia na cabeça e foi depois sendo mais refinado, sabe? Entro na Unicamp, para encurtar, né, a conversa, faço o curso de Ciências do Esporte, faço um período de mobilidade acadêmica na Universidade do Porto, em Portugal, que também era uma coisa planejada, eu fiz, foi uma experiência muito interessante. Eu tenho uma experiência muito significativa, Marcel, como professor de filosofia no cursinho pré-vestibular público,
E quando me perguntam por que eu dei aula de filosofia, eu falo que foi para saber mais de futebol. Então, também foi... Isso não foi planejado a priori, mas quando eu entro para dar aulas, eu entro pensando nisso. E fiquei 6 anos dando aula de filosofia para meninos de ensino médio, e foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa, aprendi muito. E transferi esse conhecimento para a minha área, né, Marcel? Termino o curso de Ciência do Esporte, faço um mestrado em Educação Física com o professor Alcides também. A gente estuda o tema de filosofias de treinadores, que é um tema que me é muito caro. E nesse meio tempo vão aparecendo as experiências práticas, como essa que eu te falei, dando aula de filosofia. Trabalhei como treinador fora do Brasil, nos Estados Unidos, uma experiência muito interessante. Dar treino muitas vezes já é desafiador, dar treino em outro idioma, com faixas etárias diferentes, é uma experiência maravilhosa. E hoje eu trabalho aqui no Brasil numa empresa que se chama Eleven, é uma empresa de Campinas, é uma academia de formação de atletas. Então, hoje eu trabalho com praticamente todas as faixas etárias, vários níveis de performance, meninos e meninas, tanto do treino do ponto de vista físico, então treino funcional, com controle de carga, prevenção de lesão, etc., quanto um treino de ponto de vista tático-técnico, que é a nossa equipe de performance, que é a Eleven Academy. Então, a minha trajetória se constrói mais ou menos por aí. E a Universidade do Futebol, só para fechar o assunto, ela aparece em 2018 de volta para mim, com o convite para ser colunista. Então, o mesmo lugar onde eu comecei a minha trajetória é um pouco do lugar onde eu me encontro hoje. Hudson, e chama muito a atenção, cara, e eu de fato não sabia dessa experiência como professor de filosofia, mas faz todo sentido quando você coloca as suas palavras e dá para ver um foco total na prática do futebol. Eu concordo muito com isso e eu penso da mesma maneira e ajo também que o todo é maior que a soma das partes. Então, para mim, não é abstrato, nem estranho, nem soa contraditório você dar aula de filosofia pensando no futebol, você estudar ciências humanas pensando no futebol. Essa sua mente focada em ser um treinador, né? Você me colocou antes até, seu foco é campo, é ser técnico de futebol. Você já trabalha na Eleven. Mas que bacana isso, Hudson. É um radar que você tem para a vida focado em um objetivo. Então, você tem um guarda-chuva amplo, você tem ali uma visão periférica das coisas, falando metaforicamente, mas com um foco muito claro, é isso? Não, e aí você usa um termo interessante, que é a visão periférica. Você sabe que nessas experiências da academia, eu me deparei com um autor que é o Paul Virilio. E ele é um camarada que estuda muito esse processo do que se chama de pós-modernidade, né? E ele cita um termo, esse termo não é dele, ele cita emprestado de alguém, num determinado livro, cujo nome até me foge agora, mas o termo é o olhar de sobrevoo. Isso fica muito na minha cabeça, né? O olhar de sobrevoo é aquele que você consegue, é aquele que vê a floresta, não vê apenas as árvores, não é? E veja bem, esse é um desafio muito grande nosso, Marcel, sempre trazendo a conversa aqui para o futebol. Quando a gente pensa, para fazer uma metáfora aqui do professor Alcides, né, o futebol que se ensina e o futebol que se aprende, né? A gente manter o olhar de sobrevoo é fundamental, mas sem jamais perder de vista a especificidade das árvores, né? Então, a gente olhar para a floresta é importante, mas cada árvore tem uma especificidade diferente. Você fez uma entrevista aqui recentemente, muito, muito boa, com o professor Leandro Zago, e ele te fala isso, né? Da importância do olhar para a individualidade do atleta, que é o que faz toda a diferença. Agora, veja bem, Marcel, olha para você ver, como a gente fala em Minas, olha para você ver, né? Olha bem o buraco que muitas vezes a gente se mete. O treinador é o cara, ou é a pessoa, né? O homem ou a mulher, que tem um grupo de 20, 25, 30, 35 atletas. Você precisa dar, fora as pessoas de comissão, fora as pessoas da administração do clube e fora os torcedores, mas que obviamente não entram nessa conta que eu vou fazer agora, mas as pessoas que estão próximas de você, elas exigem de certa forma uma atenção. E essa atenção obviamente é individualizada. Mas como que você, dentro dos limites da nossa humanidade, né, de tempo e espaço, como que a gente consegue dar atenção individualizada para 30 atletas, mais a comissão, mais não sei quem, e com um detalhe adicional, não sei se você concorda comigo e as pessoas que nos ouvem. Tem uma entrevista muito interessante do Xavi Hernandes, que eu até cito num texto que eu publiquei recentemente, né? Eu falo com você na sexta-feira, dia 9 de abril, publiquei no dia 5 de abril esse texto, e o Xavi faz uma referência muito interessante ao Martí Peranal, dizendo que hoje os treinadores são porta-vozes dos clubes. E, de fato, isso acontece. E isso coloca sobre os treinadores uma pressão que é realmente impressionante. Que eu tenho articulado, Marcel, tanto na minha prática quanto nas coisas que eu escrevo, como um certo processo de desumanização dos treinadores. Ou seja, para falar assim no português claro, né, eu entendo a humanização como tratar a gente como gente.
entendendo, por exemplo, os limites do que significa ser humano, entendendo as possibilidades, né, da nossa humanidade, e, para usar um termo também do professor Alcides, as potencialidades dessa humanidade. O treinador, Marcel, é o sujeito que ele tem um certo corpo de conhecimentos, como a gente conversava aqui agora há pouco, profissionais, interpessoais e intrapessoais, ok. Mas isso não significa que o treinador tem controle de tudo. E muitas vezes a expectativa que se tem sobre o treinador é uma expectativa sobre-humana, em certa medida mais transcendente do que imanente, né? Está para além do nosso controle mundano, e que eu acho que patrocina um pouquinho um certo sistema de moeção de gente que nós temos no Brasil, não apenas no Brasil, mas também no Brasil. É um pouco de como eu vejo, sabe, essa construção humana, e obviamente quando eu comecei a minha trajetória, eu não pensava como eu penso hoje, são muitas coisas que muitas camadas de pensamento que vão aparecendo, mas você citou o Edgar Morin. Morin é um cara que eu tomei contato a primeira vez lá em 2010, e o meu TCC, inclusive, eu falo bastante do Morin, e é muito bonito, na verdade, você perceber como que esses escritos, Marcel, eles vão aparecendo para você na prática. E você vai percebendo, né? O Morin fala muito, aquele livro A Cabeça Bem Feita, ele cita maravilhosamente bem a importância da incerteza, né? E aí citando, inclusive, Nietzsche, toda a literatura posterior ao Nietzsche, né, que trabalha muito com a noção da incerteza, quando você vai para o campo, você sente isso assim de maneira tácita. É impressionante como que tudo que é sólido desmancha no ar, como diria o Marshall Berman, né? A gente sente muito isso dentro do campo também. Não, isso é muito legal. E você falar de Edgar Morin, eu estudei na faculdade de jornalismo, Edgar Morin, a teoria da comunicação. Né? Então, ele é impressionante a pluralidade aplicada do que ele fala. É incrível, é incrível. Hudson, eu vou entrar nas questões mais práticas, mas me permita só, Claro. entrando também, porque se a gente fala de estudo das competências, citando Coté, Gilbert, técnicas interpessoais e intrapessoais. Eu quero só pegar a sua história, você como personagem, porque eu acho que histórias inspiram. Como que é essa sua reflexão intrapessoal na trajetória ainda, Hudson, olhando um pouquinho mais para trás? Você tem ali características que são suas de paciência, de resiliência, porque assim, você foi para fora do país dar aula em inglês, você foi dar aula de filosofia para cursinho pré-vestibular, e focado no futebol. Eu imagino que você, com você mesmo, falando dessa coisa intrapessoal, dessa reflexão você com você mesmo, né? Que para quem está acompanhando a gente é você olhar no espelho e se ver e ter um autodiálogo. Esse seu perfil, então, é de muita paciência, de muita tranquilidade. Eu não vejo em você uma ansiedade, que eu vejo em muitos profissionais, e por isso me chamou a atenção, de querer dar certo logo, do custe o que custar, de precisa entrar, seja de qualquer jeito. Não, tem coisas aí em você que me parecem inegociáveis. E volto nisso, é uma coisa intrapessoal, né? Olha que coisa interessante, você sabe que na literatura mais do jogo jogado, a gente tem essa diferença do ataque posicional, do ataque direto e do contra-ataque, né? Isso que você me diz é mais ou menos assim, como se houvesse alguns caminhos que são mais diretos e houvesse caminhos que são mais posicionais, né? O próprio Júlio Passe para o Garganta lado tem e um para texto trás ali, é um passe mais para o lado e para trás, vai chegar. Que no fim das contas é o quê? É uma forma de controlar o tempo e o espaço, claro. Não é verdade? Então, quando eu dou um passo para trás, eu estou atraindo lá a primeira linha do adversário para eventualmente usar o espaço nas costas deles com uma incursão em profundidade do meu Mas o ponto, por foco exemplo. continua sendo gol, o foco não mudou. Exato, exatamente isso, Marcel. E é interessante porque o Júlio Garganta tem um texto dele de 92, o professor Júlio Garganta, grande referência, né, da área, com o professor Jorge Pinto, que se chama Alguma Coisa do Ensino do Futebol. Não vou lembrar agora ao certo o título. E ele usa um termo que é simplérrimo e que a gente não usa tanto, que é o ataque indireto. O ataque posicional nada mais é do que uma forma indireta de ataque quando comparado com o ataque direto. A minha articulação profissional ela vai mais ou menos nessa linha, mas muito baseado naquilo que eu te falei, do só sabe de futebol quem sabe mais que apenas futebol. Quando eu fui dar aula de filosofia, Marcel, olha a confusão. Eu fui dar aula, não foi de matemática, de biologia, fui dar aula de filosofia, isso foi proposital, mas era um cursinho pré-vestibular público. Então, o tipo de público com que eu lidava não era um público muito fácil, vamos dizer assim. Né? Era um público de gente muito esforçada, gente que trabalhava, às vezes, o dia inteiro para estudar depois à noite, que tinha o sonho de entrar numa universidade pública, mas especialmente a gente que não teve uma base pedagógica tão sólida num país como o nosso. Esse é o desafio que eu achava maravilhoso. Vou te dar um exemplo prático, Marcel. Estou eu dando aula de filosofia
adorava dar aula de filosofia, e para mim aquilo era falar de futebol, e eles sabiam que eu dava treino. Então eles mexiam comigo, professor, como é que você junta as duas coisas? Falei, ouve a minha aula, vamos conversando, uma hora vai fazer sentido. Estou dando aula de filosofia, e eu lembro assim perfeitamente, uma senhorinha de 60 e poucos, 70 anos, assistindo a aula, e eu comentando sobre a existência ou não de Deus. E ela levanta a mão e ela fala assim para mim, professor, pode fazer uma pergunta? Eu falei, claro, imagina. Ela, por que quando vocês entram na universidade, vocês param de acreditar em Deus? Como quem diz, né? Será que quando eu entrar eu vou ser assim também? E aí eu respondi a ela, falei, não. Muitas vezes a gente entra e de fato a gente começa a acreditar em outras coisas, e muitas vezes não, essa crença na verdade se reforça. E ali, né, fiz a minha conversa com ela. Mas qual que é o ponto, Marcel? Isso para mim era um marcador de conhecimento muito grande. Porque se eu era capaz de conversar sobre filosofia com uma senhora profundamente religiosa e sabendo do que significa a religião para uma pessoa qualquer, eu era capaz de falar sobre futebol, entendeu? Se eu conseguia aquilo para mim era um vestiário. A sala de aula para mim do Colmeia, que foi o curso que eu trabalhei, era o vestiário que eu precisava, com gente de tudo quanto é espectro ideológico, com gente que não tinha experiência de filosofia, que chegava na primeira aula de filosofia com o pé atrás, nossa, filosofia, e ali eu começava a articular do meu jeito. Aí a gente volta para a questão que você colocou, dos saberes interpessoais e intrapessoais. Marcel, sendo professor de filosofia, conversando com você, dando treino, fazendo uma reunião ou estando em qualquer outro lugar, a gente tem que saber se posicionar de ponto de vista de relações, né? E as relações interpessoais, da maneira como eu vejo, isso é muito interessante, né, Marcel? Ela não está nem no sujeito nem no objeto. A relação está no meio do caminho, né? Qual que é? O professor Alcides falou com você aqui tem 2, 3 semanas, e ele citou o peso que ainda se tem no inatismo, né? Como teoria do conhecimento, né? Embora eu mesmo já tenha tido muitas conversas com ele sobre inatismo, mas isso não vem ao caso aqui. Mas qual que é a questão do interacionismo, né? Que é a teoria do conhecimento que sucede o inatismo e o empirismo. No interacionismo, o conhecimento ele nasce da interação sujeito-objeto. Ele está na relação, ou então, se você preferir, entre o indivíduo e o ambiente, não é? Que é um termo que se usa, são termos que se usa bastante. Então, a interpessoalidade é muito importante. E para fechar a resposta, que você me perguntou também da intrapessoalidade, você citou na sua pergunta uma palavra-chave nesse debate, que é a palavra reflexão. Quando nós, na literatura acadêmica, né, científica, vamos falar de intrapessoalidade, geralmente nós falamos de reflexão. Então, a capacidade do sujeito de refletir sobre as experiências que ele tem está diretamente relacionada com uma riqueza maior ou não dos próprios conhecimentos, dos próprios saberes. Mas eu te faço faço uma observação para você e para as pessoas que nos ouvem. Na minha pesquisa de mestrado, junto com o professor Alcides, a gente levanta uma possibilidade que eu não vejo tão clara assim nos nossos debates sobre futebol, e mais particularmente nos cursos de formação de treinadores, e não apenas no Brasil, também fora. Nós ainda temos a noção de que a intrapessoalidade e a formação de treinadores ela é essencialmente racional. Ela é um exercício da razão. E nós desconsideramos, a meu ver, o papel dos afetos. E os afetos, muitas vezes, não são controláveis. Na maioria delas, na verdade. A questão, então, é como que a gente lida com os afetos que nos tocam, né? E mais do que isso, como que a gente converte esses afetos em saberes. E uma das consequências práticas disso, aí eu fecho a resposta, olha a profundidade desse negócio intrapessoal. Sabe que tem uma frase, né, um verso que eu adoro, do Walt Whitman, que é um poeta americano, ele falava assim, sou contraditório porque sou vários, existem infinitos em mim. Quando eu penso a minha atividade no futebol e a nossa, eu penso muito nisso, né? O meu atleta, ele tem infinitos dentro dele. Então, eu preciso ter noção, óbvio que eu não vou querer saber dos infinitos todos, mas eu preciso perceber que o que me aparece ali é literalmente uma aparência. Tem sempre coisa por trás, né? É aquela coisa da psicologia de não julgar, tentar compreender, não é? E para mim é muito interessante pensar, então, nessa intrapessoalidade como aquilo que, olha que interessante, a articulação da filosofia de um treinador, que é o tema que eu estudei, ela não se faz apenas pelas forças do treinador. As minhas fraquezas também são centrais na articulação da minha filosofia. E te digo mais, eu só consigo me articular por inteiro se, além de considerar as minhas fortalezas, eu considerar as minhas fragilidades. Porque se eu não considerá-las, eu não sou humano. Eu estou sendo outra coisa. Esse é um pouco do debate que eu tenho tentado trazer, sabe? Porque isso também vale para a formação de atletas. O meu atleta precisa ter a noção
É aquela diferença do conhecimento declarativo para o processual. Do que ele faz bem e do que ele não faz bem. Uma experiência prática que eu tenho é perguntar isso para os meninos, Marcel, e eles muitas vezes dão respostas muito curtas, né? Ai, professor, eu acho que eu melhorei na tática. Tá, mas o que você melhorou na tática? Ai, professor, eu acho que eu estou fechando melhor a linha de 4. Ó, já é um começo. Ai, professor, eu acho que eu estou aprendendo um pouco melhor a fazer a bola coberta sem ter o risco de tomar um drible. Ó, já melhorou. Então, quando a gente vai refinando esse processo, eu acho que a gente consegue dar para o menino a exata noção do que ele é forte, do que ele é frágil, e muitas vezes, aceitando a própria fragilidade, entendendo como parte da humanidade dele, ele consegue voar. É um pouquinho do que eu penso por hora. Não, perfeito, Hudson. É muito rico, muito vasto tudo que você fala. Eu queria entrar agora na prática e pensando, Hudson, daqui para frente. Claro que não desprezando o passado, mas eu queria uma visão voltada agora para o futuro. E a gente tem Sim. uma nova geração de jogadores chegando, né? Que, na verdade, chegando não, já é uma realidade, né? Bem diferente da geração anterior. O mundo mudou e o mundo evoluiu demais nos últimos 10, 15 anos. A gente está atravessando uma pandemia e o mundo pós-pandemia é uma baita incógnita. Como serão as relações, eu vou pegar esse gancho das relações, porque você traz um viés, né, Hudson, pelo seu estudo, pelo seu doutorado, enfim, das relações humanas da humanidade no futebol. Cara, a gente pode citar técnicos antigos que tinham um outro ambiente para gerir, né? Um Vanderlei Luxemburgo, um Luiz Felipe Scolari. Na década de 90, a imprensa era outra, o jogador era outra, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, e muda completamente as relações. Então, quando a gente fala de Gilbert Coutet, de relações humanas, interpessoais, da parte técnica, o conhecimento e a intrapessoal, eu não posso descartar o mundo. O futebol é inserido numa sociedade. A gente tem que analisar o futebol como um todo. Como que você enxerga, Hudson, com toda essa sua bagagem acadêmica e da prática do cursinho, da escolinha, da Eleven, de tudo, daqui para frente, é a questão humana, de fato, que vai ser diferente? Porque aqui no Brasil a gente ainda tem uma certa relutância em falar de tática, né, tática de jogo mesmo, de falar com profundidade do que acontece nas 4 linhas, e talvez até essa dificuldade em declarar as relações humanas. O Luxemburgo, o Felipão, talvez não saibam declarar, mas eles têm ali um controle do ambiente muito grande, né? Tinham, pelo menos naquele mundo, entre aspas, antigo. Como que você enxerga tudo isso, Hudson, pensando daqui para frente nessa nova geração, que você vai trabalhar com certeza? Olha só, Marcel, eu vejo da seguinte forma. Nós falávamos agora há pouco que a interpessoalidade ela é um campo de relações. Então, ela está entre o sujeito e o objeto. Quando eu penso nos desafios que nós já temos hoje, né, eu tenho também na minha prática, e penso nos desafios que vão aparecer no futuro, independentemente do contexto, tá? Iniciação esportiva, especialização esportiva e rendimento. Nós temos alguns conflitos que me são muito caros. Então, eu vou levantar para você, talvez as pessoas em casa concordem. Primeiro, um conflito entre razão e paixões. Se nós entendermos que a nossa formação é apenas e tão somente racional, eu acho que nós temos uma tendência muito forte de estabelecer vínculos do ponto de vista humano mais frágeis. E acho que vínculos frágeis do ponto de vista humano são empecilhos para a performance individual e coletiva. Essa é uma coisa. 2, eu acho que existe um conflito muito acentuado que parte de uma tentativa de uso da tecnologia versus uso da humanidade, ou uso da humanidade não, mas uma lida da humanidade dentro de um ambiente tecnológico. Veja bem, Marcel, nós estamos em 2021. Em 2015, eu não usava 80% dos aplicativos que eu uso hoje. E daqui 5 anos, eu vou usar provavelmente um número de aplicativos que eu nem imagino que existam hoje. Isso vai acontecer com os atletas que trabalharem comigo, com os profissionais que estiverem comigo, com várias outras pessoas. O que eu gostaria de levantar, que é uma coisa que me ocorre muito, não sei se você sente isso, é que eu acho que nós temos nós somos facilmente persuadidos pela tecnologia, todas elas, e talvez nos falte um pouquinho de teimosia no bom sentido, senso crítico, sobre o que de fato é muito útil, o que de fato não é. Vou te dar um exemplo. Eu já escrevi alguns textos aí mostrando que eu sou crítico ao atual protocolo do assistente de vídeo.
por 3 motivos. Primeiro, porque eu acho que o ponto de partida do protocolo é equivocado, que é um ponto de partida de lances capitais. Eu acho que não é possível articular uma noção de lances capitais numa modalidade coletiva de invasão que é muito mais interpretativa do que factual, vamos dizer assim. Traduzindo, futebol não é tênis. Tênis, ou a bola foi dentro ou a bola foi fora. Tênis é uma modalidade binária do ponto de vista arbitrário. Futebol não é. Então, esse é um primeiro problema. Acho que o assistente de vídeo se traduz numa espécie de poder moderador que decide a narrativa do jogo. Então, o assistente de vídeo ele vai decidir os lances que são dignos de revisão, mas especialmente ele vai agir sobre os lances que são indignos de revisão, ainda que eles sejam revisáveis. Porque, para mim, e há vários exemplos disso quase todo dia, se caracteriza numa influência muito forte da narrativa do jogo. E acho que o assistente de vídeo desumaniza, em certa medida, os árbitros. Especialmente no Brasil, porque a pressão sobre eles é muito maior, sendo que os árbitros no nosso país não são profissionais. Então, você espera que um sujeito que não é profissionalizado consiga atuar num ambiente profissional em alto nível todo dia. Isso não vai acontecer. Então, repare bem esse conflito entre a tecnologia ou a técnica, enquanto objeto, com a atuação do humano. Eu vejo que é um conflito importante, tá? E também vejo um terceiro conflito que eu acho que vai ficar um pouco mais acentuado. Eu estou até com uma camisa do Van Gogh aqui, né, da Noite Estrelada. Eu acho que existe uma tensão entre arte e ciência dentro do futebol. Se nós acharmos que o futebol é apenas e tão somente ciência, eu acho que nós vamos ter problema. Da mesma forma que houve um tempo que nós achávamos que era só arte. E a gente não conseguia responder os problemas, muito embora, Marcel, a gente não possa cair num certo anacronismo, né? De achar que, né, o Descartes, 400 anos atrás, devia saber do pensamento complexo. Não, ele devia responder os problemas que ele respondeu de maneira brilhantemente articulada na época dele. Acho que o processo de formação de treinadores e, por sua vez, de atletas, né, os formadores de treinadores também têm um papel muito importante nisso, de entender o papel de arte que existe, não só no futebol, nas modalidades coletivas todas, e o papel de ciência. Mas uma coisa que é indiscutível, Marcel, inegociável, na verdade, aqui eu vou terminar a resposta, é o seguinte: nós precisamos nos posicionar de maneira individual. Ou seja, eu preciso ter, a partir das minhas experiências e da minha articulação com o mundo, eu preciso ter uma noção que é minha. Eu preciso ter um modelo de jogo que é meu, Marcel. Eu preciso ter uma metodologia de treinamento que é minha. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, as pessoas que nos ouvem, né? Mas me incomoda saber que, independentemente dos lugares onde você vai, é possível que você encontre treinamentos muito parecidos, sessões de treino muito parecidas. Mas como é que eu espero que a minha equipe reflita quem eu... Porque, na verdade, é um pouco do que eu acredito. O modelo de jogo, ele é um reflexo daquilo que eu sou, enquanto treinador, como pessoa. Não apenas na minha profissão. Ele reflete um certo conjunto de ideias, de percepções da vida que se vive, não é? Como que eu espero que meu modelo de jogo seja particular, singular, apenas meu, e o meu treinamento seja apenas meu, e as minhas relações sejam assim singulares e subjetivas, né, reconhecidas que são feitas por mim, se eu estou reproduzindo comportamentos, ideias e padrões que são apenas dos outros, né, são socialmente colocados. Eu acho que traçar essas linhas, Marcel, é uma coisa muito importante no futuro que se avizinha. Isso quer dizer que o treinador, para ele ser de excelência, ele precisa ficar traçando linha do que é dele e o que não é? Não. Né? Como eu falava contigo antes da nossa conversa, ou aqui ser gravada, o peso da vida sobre a gente é muito maior que o nosso peso sobre a vida. Né? Mas eu sinto que falta um pouco de subjetividade em alguns dos nossos processos de treino e em alguns dos nossos modelos de jogo. E eu acho, tendo a ser um pouco otimista nesse sentido, que a gente pode avançar nisso em breve. Hudson, eu vou para a gente amarrar agora, trazer duas questões, já que você citou treino e modelo de jogo. Começando por treino, a gente tem aqui no Brasil, e eu posso falar porque eu trabalho com jornalismo desde 2004, então eu acompanhei essa evolução dos treinos, mas de maneira geral eu posso trazer como relato aqui que no Brasil se dá pouquíssimo valor pro treino, né? E vou remeter ao Cid Scala de novo, a questão do inatismo está impregnado no futebol. Eu nasci com o dom, eu não preciso treinar, porque na hora do jogo isso como um estalo vai aparecer, porque eu tenho dom, é inato. Né? Então ainda existe isso. Se treina de qualquer jeito, se pula atividade, se dá pouquíssimo valor ao treino. Treino treino, jogo é jogo, ainda está impregnado. Quando vem o Alcides quebrando, treino é jogo e jogo é treino, faz total sentido para mim. Mas eu ainda vejo que culturalmente o nosso jogador, a
a nossa indústria do futebol dá pouco valor para o treino. Eu posso resvalar na questão analítica, eu não sou contra, tá? Treino analítico. Eu acho que até é necessário em muitos momentos, cara, pela parte mental dos jogadores. Se o cara não cruzar 20 bolas por treino, ele não vai ter a confiança necessária para no jogo cruzar. Eu não defendo acabar o treino analítico. Mas, enfim, eu ainda vejo muita coisa arcaica. Estou falando 2021. Né? Já vi técnico de Série A fazer atividade no papel de pão 10 minutos antes do treino. Assim, não existe uma pedagogia, uma metodologia muito clara aqui no Brasil. Como que você enxerga isso, Hudson? Você tem alguma metodologia particular que você prefere? Você estudou em Portugal, não sei se a periodização tática responde todas as suas perguntas. Rodrigo Leitão, amigo em comum que nós temos, criou a periodização complexa do jogo. Como que você enxerga o treino nesse cenário hoje, Hudson, por favor? A primeira coisa, Marcel, que eu acho interessante é o seguinte: as nossas ideias de periodização, elas obviamente são fruto de um recorte espaço-temporal, não é? Se nós estivéssemos na Rússia dos anos 60, nós seríamos talvez muitíssimo influenciados pelo Matveev e pelo Verkhoshansky, não é? Aqueles que não estão na Rússia dos anos 60, como é o nosso caso, também somos influenciados. Mas, à medida que o tempo passou, especialmente dos anos 70 em diante, eu acho brilhante a contribuição do Paco Cirulo, porque ele é um cara, veja bem, Marcel, nós estamos na década de 70, o Paco Cirulo desenvolve no Barcelona a metodologia dos microciclos estruturados, e ele faz isso de uma forma, numa época que não havia redes sociais. Então, você não tinha noção em profundidade, em tempo real, do que estava acontecendo nos outros lugares. E nós temos, na década de 60, o surgimento das periodizações, da periodização clássica do Matveev, e logo depois uma resposta muito mais próxima do jogo de futebol, né? A periodização clássica do Matveev e depois também o trabalho do professor Yuri Verkhoshansky são muito voltados para modalidades individuais, especialmente, de períodos competitivos curtos e períodos preparatórios longos. O futebol é o extremo oposto disso, não é? E quando você vê a evolução do treinamento, eu acho interessante, então, a gente considerar um recorte espaço-temporal. No nosso caso, particularmente, nós somos muito influenciados. Existem autores brasileiros maravilhosos desse ponto de vista. O professor Antônio Carlos Gomes é uma figura importante de ser citada. Mas nós bebemos de uma fonte, como você falou, muito forte dos portugueses, especialmente dos anos 2000 em diante, não é? A periodização tática é uma metodologia, a meu ver, que apresenta uma riqueza conceitual impressionante. O professor Vitor Frade é uma referência assustadoramente boa. Inclusive, eu percebia, enquanto eu estava lá, que o Frade é uma mente tão refinada que é, de fato, difícil acompanhar a refinação dele, de ponto de vista teórico e prático. Mas eu não vou mentir para você que o que faz uma diferença muito grande para mim é o contato com o Alcides, especialmente a noção de jogo. E o jogo, ele começa a levantar uma série de camadas, né? Eu falo com você hoje, dia 9, eu escrevi um texto sobre isso, né? Do que a gente fala quando fala de jogo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa metodologia de treinamento que parte do jogo, eu preciso ter claro para mim que existe uma dimensão de subjetividade muito grande, porque ainda que eu aplique um mesmo jogo, Marcel, para um grupo de 15, 20 atletas, os 15, 20 atletas vão assimilar o mesmo jogo de maneiras completamente diferentes. No meu mestrado, eu trago essa noção a partir de um autor chamado Larossa, Jorge Larossa, um filósofo espanhol brilhante, que apresenta a noção de experiência. A experiência não como perícia adquirida pela prática sistemática de uma certa atividade, mas a perícia como isso que me passa. A experiência como isso que me passa. A experiência é um acontecimento externo, você não controla, né? Por isso, olha que interessante, nós como treinadores, nós não somos capazes, de um ponto de vista mais rígido, de criar uma experiência. O que nós podemos tentar fazer é estimular um ambiente de jogo que, por sua vez, vai dialogar com um ambiente de aprendizagem, e daí você tem as emergências individuais, grupais e coletivas que nós gostaríamos de criar, não é? Eu preciso ter uma noção de estado de jogo. Então, olha, eu vou te dar um exemplo prático, Marcel. Eu estou fazendo, professor Alcide, junto com vários colegas, professor Christian, professor Lucas, tem um artigo de 2013, se eu não me engano, em que ele apresenta o conceito de matrizes de jogos, né? Jogo conceitual em ambiente específico, jogo contextual.
que é uma forma de periodizar os conteúdos de jogo a partir de uma metodologia baseada em jogos, não é? Se eu estou dando lá um jogo conceitual em ambiente específico, ou seja, em que eu mexo, né, eu preciso manipular, ou então um jogo conceitual, que eu preciso manipular referências estruturais e funcionais do jogo na hora de aplicá-lo, e eu começo a parar o jogo toda hora para dar instrução, eu tiro o meu jogador do que se chama de estado de jogo. O jogo, ele é o professor Alcides até te disse isso textualmente, uma suspensão temporária do real, não é? Se eu tiro o jogador desse mundo de, entre aspas, fantasia, que é o mundo do jogo, eu basicamente, toda hora, eu estou tirando as possibilidades dele de aprendizagem no curto, eventualmente no médio e no longo prazo, não é? Eu tive uma experiência na época dos Estados Unidos maravilhosa, se me permite contar. Nós estávamos, eu estava, se não me engano, era em Washington, isso, naquele dia com um grupo de crianças de 8, 9, 10 anos, e trabalhando com um colega, no primeiro dia que eu trabalhava com ele, que era um colega mais novo do que eu, em inglês, já fazendo os cursos da UEFA, né, e tudo. E nós começamos, eu propus um jogo de passa 10. Eu trabalhava com jogos tradicionais brasileiros nos Estados Unidos, né? E fazia de propósito para trazer o elemento cultural mesmo. E eu me lembro que a gente começou um passa 10 e, sem brincadeira nenhuma, com 10 segundos ele fez uma pausa e deu uma instrução. Depois, com 20, ele fez outra e deu outra instrução. Depois, com 50, ele parou e deu outra. Aí eu falei com ele, aqui, vamos conversar um pouquinho. Eu acho que não vai dar certo, não. Por quê? Existe também uma noção, olha o cuidado que nós temos que ter. Quem falou isso outro dia, rapaz, vai me fugir agora. Até a Universidade do Futebol compartilhou uma postagem sobre isso, com certeza você viu. Do cuidado que nós temos que ter de não reproduzir com crianças conteúdos do futebol de rendimento. São coisas completamente diferentes, não é? Quando eu penso, então, em metodologias, voltando ao que você falou, eu penso muito nisso. Um olhar para o contexto, um olhar para o lugar em que você está no mundo, entendeu? Eu sou um camarada que me identifiquei com os conteúdos de jogo do professor Alcides. Então, eu preciso articular uma metodologia que dê conta das demandas do jogo, que dê conta das minhas expectativas como treinador, que dê conta do que está acontecendo lá fora. Então, eu preciso ter uma noção dos microciclos estruturados, eu preciso ter uma noção da periodização tática, eu preciso beber do que acontece lá fora, mas, Marcel, eu preciso articular um treino que seja meu. Infelizmente, eu não posso ser mais específico ainda sobre isso, porque estou articulando algumas coisas ainda bem no começo, mas eu acredito demais nisso. O processo de treino, sabe o que eu acho do treino? E até vou encerrar a resposta aqui, né, para não me alongar mais. Eu vejo, existe uma relação, né, a própria literatura trabalha muito com isso, uma relação da função do professor para o treinador, né? Não por acaso a minha área, a partir do professor Alcides, é a área da pedagogia do esporte, não é? E a educação, Marcel, em certa medida, ela é uma violência. A educação precisa te estremecer, sabe? Você precisa entrar num certo lugar, ouvir alguma coisa, o teu chão tem que dar uma tremida, você fala, nossa, o que foi isso, velho? Não entendi. É isso que é a experiência. É aquilo que você não espera, acontece, te deixa uma marca, essa marca pedagógica. E a partir dali você vira outra pessoa. Eu acredito no processo de treino e eu tenho todo dia sentado, pensado sobre isso, escrito e tentado refinar um processo de treino que ele seja violento desse ponto de vista metafórico. Então, uma brincadeira que eu faço lá na Eleven é que quando a gente tem um menino novo no treino, ele tem que sair assustado. Ele tem que sair assim, meio... O que foi isso, né, que aconteceu? Mas não é assustado no sentido negativo, mas é assustado como? É uma intensidade física, cognitiva, emocional. E quando eu falo uma intensidade emocional, assim, nós estamos modulando de alguma forma as emoções dos meninos, né? Uma intensidade ou uma densidade técnica. O menino vai encostar muitas vezes na bola. Uma densidade tática, vai tomar decisão toda hora. Tem que ser um processo de treino que assuste esse menino, entendeu? Fazer isso repetidamente, de maneira crônica, bem feito, é um desafio impressionante, mas eu acho que é o desafio que nos aguarda. E eu também sou otimista com relação a isso. Eu acho que a gente vai conseguir avançar no futuro próximo. E ouvindo você falar, Hudson, me lembro daquele vídeo clássico já do José Mourinho falando que a facilidade ao acesso de treino gerou a preguiça mental, porque hoje você consegue saber como o Guardiola treina, o Klopp, o Simeone, o Pochettino, e aí se você só reproduzir, você não cria a sua metodologia, então isso veio muito à tona agora. Hudson, para terminar, cara, eu tenho certeza que quem ficou até aqui
Tá maravilhado, porque a conversa está muito boa, você tem muito conteúdo, é muito gostoso ouvir você falar, essa sua paixão pelo jogo e pelo estudo ao mesmo tempo gera uma combinação incrível, cara, né? Você tem o preto, tem o branco, mas uma combinação ali gera uma cor nova, talvez, né? Ou você tem vários tons de azuis, mas nenhum é igual ao outro, então você traz uma coisa bem única, bem particular, e é muito interessante de ouvir. Falando de ideia de jogo para terminar, Hudson, todo treinador é um analista, todo analista deveria ser um treinador, e eu sei que você tem um olhar muito crítico sobre o jogo, você posta sempre sobre isso, né? Pensando daqui para frente no futebol brasileiro, quero falar de futebol brasileiro com você. Eu quero compartilhar uma impressão que eu tenho é que a gente hoje já vive bons momentos defensivos, nossas equipes sabem defender, até porque é muito mais fácil defender do que atacar por N fatores, né? Você tem um jogador que pode pegar a bola com a mão para evitar o gol. Futebol é um jogo de defesa, de 90 ações ofensivas, às vezes sai um gol, nenhum gol. Então a defesa sobressai o ataque. Mas enfim, eu não vou me alongar nisso. Mas eu vejo que a gente já tem boas defesas, bons princípios, subprincípios defensivos, né? A marcação por zona no Brasil chegou, ela já está muito bem assimilada pelos jogadores, mas eu vejo um gap ainda na parte ofensiva, muito por conta do que já falamos do inatismo, né? O jogador acha que ele vai resolver, e o jogador, eu falo aqui também de todo o contexto, né? Que para atacar o jogador vai decidir, o jogador vai resolver sozinho, porque é um dom, ele tem esse dom, e o Brasil é o país do futebol, aquela conversa toda. Como que você enxerga, para terminar, Hudson, essa parte ofensiva do futebol brasileiro? Estamos evoluindo também, já temos princípios muito bem estabelecidos, subprincípios para criar mecanismos ofensivos, que de um jeito ou de outro é o que vai dar a beleza ao futebol, sempre também tratando a beleza como algo complexo e subjetivo, que é belo para você, pode não ser para mim. Mas enfim, só uma provocação que eu deixo para a gente terminar é isso, a questão ofensiva no Brasil. É o próximo passo que temos que dar? Então, você sabe que desde quando eu comecei a escrever na Universidade do Futebol, isso foi em junho de 2018, né, para fazer esse recorte, eu tenho colocado algumas vezes que se há dois problemas que eu vejo que são centrais, que a gente precisa tratar para ontem, são, o problema da humanização no futebol, que o futebol é um ambiente altamente desumanizante, ou seja, não se trata gente como gente, e não se tratando gente como gente, não há como você esperar que a conta feche, Claro, da maneira como eu vejo. claro. E dois, o segundo problema é o do ataque. Para mim, e não é um problema só do Brasil, eu acho que é um problema que vai ainda ganhar muitas nuances, sabe, Marcel, lá fora. Eu me lembro de algumas conversas que eu tive com o professor Lucas Leonardo, que eu citei aqui agora há pouco, que é doutorando também do professor Alcides, e o professor Carlos Tiengo, instrutor da CBF, que fez um trabalho maravilhoso aí do glossário no futebol brasileiro. E os dois, em momentos diferentes, ou seja, sem combinarem, já me falavam isso, faz uns 2, 3 anos, tá? De uma tendência que o futebol iria apresentar de se defender igual ao handball. E se você observar, quem assistiu um dia antes dessa nossa entrevista, Ajax e Roma, viu alguma coisa assim? Quem assistiu vários dos jogos recentes, inclusive de Liga dos Campeões, Porto e Juventus, quando o Porto se classificou lá na Itália, viu o Porto se defendendo em linha de 6. E veja bem, quais são as repercussões que isso vai trazendo, né, do ponto de vista do jogo. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Vou te fazer essa citação aqui. Existe uma ideia de que os espaços hoje para se atacar estão mais restritos, comparado ao que era o futebol não sei quanto tempo atrás. Eu tenho ressalvas com essa ideia. Porque num jogo como o futebol, Marcel, se você fecha o futebol é jogo de cobertor curto, cara. Você fechou um espaço, você abriu outro. A questão é onde agora estão os espaços que não havia, do jeito que as coisas estão mudando, que não havia ontem. Olha Porto e Juventus, o Porto se defendendo numa linha de 6, com 2 à frente, Sérgio Oliveira e o Uribe, e mais 2 jogadores adiantados, né, como se fosse um 6-2-2. Eu vou ter algumas zonas do campo em que de fato vai haver espaço, seja no início da construção, seja no segundo terço nos corredores laterais, eu preciso identificar esses espaços. A questão central, que é a sua pergunta, é o seguinte: como que eu vou articular essa construção ofensiva de uma forma que seja minha como treinador? Essa é uma coisa que me incomoda. Se você vê o sucesso do Barcelona, do Pepe Guardiola, quando o Barcelona ganha a Champions League do Manchester United, naquele que talvez, vamos considerar 2010 como parte da década de 10 já, aquele jogo talvez tenha sido o jogo da década de 2010.
aquilo lá é impressionante, o rendimento do Barcelona. E talvez Brasil e Alemanha, né, seja um jogo Sim. também marcante. Infelizmente. Mas, infelizmente, se você levar em conta as consequências daquele título do Barcelona, quais são elas, né? Muitos de nós aqui no Brasil interessados em fazer um jogo que se chama de posicional ou uma manutenção da posse de bola, né? O professor Leandro Zago falou isso faz pouco tempo, né? A diferença de ter a bola de ponto de vista construtivo, né? De propor de fato o jogo e de apenas ter a bola, né? E um dos motivos por que isso acontece, Marcel, é que o jogo jogado não se resume apenas nele próprio. Existe um elemento de cultura, existe um elemento de apropriação subjetiva, né? O Guardiola, naquele Barcelona, ele colocava para fora uma série de experiências que ele teve como jogador, especialmente com o Cruyff, e depois nas outras passagens que ele teve, inclusive fora do Barcelona, e uma série de ideias que lhe foram acontecendo. O Guardiola foi colunista do El País em 2006, na Copa do Mundo, e já falava coisas muito interessantes. Elogiava, por exemplo, o México do Lavou, que fazia a saída Lavou-Piano, uma saída de 3, hiper bem trabalhada, tinha mecanismos muito bem colocados de atração e de soltura da bola nas costas do adversário, enfim. O que eu estou querendo te dizer é que eu acho que a nossa qualidade de construção ofensiva será proporcional, da maneira como eu vejo, à abertura que nós temos para conhecimentos externos, sim, mas também para uma apropriação desses conhecimentos, sejam estrangeiros, sejam de pessoas próximas nossas aqui, de uma forma que seja aplicável ao nosso contexto e aos nossos atletas. Se nós quisermos, da maneira como eu vejo, tá? Se eu quiser colocar a goela abaixo um modelo de jogo para um determinado grupo, eu preciso saber que eu posso pagar um preço. E sabe uma entrevista maravilhosa sobre isso do Felipe Luiz para o Globo, não faz muito tempo. Ele brinca que ele vai ser resultadista e ele fala que se ele perceber que ele tem um grupo que não consegue sair construindo por baixo, ele vai fazer um jogo direto e tudo bem, entendeu? Eu sinto que talvez falte um pouco dessa contextualidade, sinto que falta um pouco de subjetividade, ou seja, eu não quero jogar como o Barcelona do Pepe Guardiola, porque eu não sou o Guardiola e porque eu não tenho os atletas que ele tem, a história que ele teve, e não serei o Pepe Guardiola nem de longe. Mas eu posso tentar aplicar coisas que eu passei na minha experiência e que eu imagino, do ponto de vista de ideia, e que eu acho que podem ser úteis. Eu acho que nós vamos enriquecer os nossos processos ofensivos a partir dessa pluralidade. Para te dar um último exemplo, escrevi sobre isso anteontem na Universidade do Futebol. Se você pega o Campeonato Brasileiro 2020, você tem uma diferença muito clara de processo ofensivo do São Paulo, do Fernando Diniz, para o Atlético Mineiro do Jorge Sampaoli. Os dois, à sua forma, criavam vantagens, né? Por exemplo, como eu citei no texto, né, os mecanismos de superioridade numérica do São Paulo, do Fernando Diniz, eles são muito mais próximos de uma ida do jogador até a bola. Gabriel Sara atravessa o campo, vai até o Igor. Igor Gomes atravessa o campo, vem no Sara. Luciano roda o campo inteiro. Existe essa liberdade. O Sampaoli, a partir de mecanismos mais próximos do jogo de posição, jogadores estão em determinadas zonas, não significa rigidez extrema, mas existem determinadas zonas que são respeitadas, porque se espera que isso vai gerar vantagens no momento posterior. O Keno não atravessava o campo para ir até o Savarino. O Keno ficava no setor dele, achava uma situação de 1 contra 1, ia dentro do gol. Jogador muito qualificado. São construções ofensivas semelhantes? Não. São construções ofensivas interessantes? Sim. A partir de mecanismos próprios, particulares. Eu acho que é um caminho que a gente vai conseguir avançar, sem jamais desconsiderar uma última coisa, que é fundamental, Marcel. Os nossos grandes jogadores, do ponto de vista ofensivo, muitos deles não estão aqui. Se estivessem, talvez com os mesmíssimos treinadores, no mesmíssimo contexto, nós tivéssemos uma qualidade ofensiva ainda maior. Isso não pode ser desconsiderado, né? Com certeza. Hudson, olha, a gente podia ficar horas aqui, com certeza. Valeu demais. Quem acompanhou até o final sai melhor, sai com mais conhecimento, sai com mais itens para refletir, né? Vou voltar na reflexão intrapessoal, que agora a pessoa vai ficar ali com isso na cabeça e mastigando e fazendo relações, né? Não adianta muito conhecimento se eles não se correlacionam. Então aí cada um agora vai fazer um uso muito próprio e particular de tudo que a gente falou aqui. Hudson, obrigado. E já fica um convite permanente para a gente falar mais vezes sobre futebol. Muito bom falar com você. A gente vai se encontrar aí nesses grupos de estudos da Universidade do Futebol e por esse mundo afora. Hudson, obrigado, foi um prazer, viu? Imagina, Marcel, prazer inteiro meu. Fico feliz com as pessoas que nos viram até agora. E é isso, o futebol é uma construção, né? Como também é a vida que se vive.
A gente vai articulando essa construção devagarzinho, aos pouquinhos, mas de uma forma sempre crítica. Eu acho que a gente tem em muitos lugares existe um grande passado pela frente, né, Marcel? Eu espero que no nosso caso nós tenhamos, de fato, um grande futuro pela frente, e acho que gente qualificada para isso não falta, não. A gente tem um caminho bem bom pela frente. Obrigado, viu? Foi um prazer. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado, Hudson. Foi incrível.